Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o tarô e o baralho cigano, especialmente essa semana, primeira semana de 2023, que seja um ano abençoado. Como eu prometi para vocês, vou fazer uma tiragem diferente, focando em 3 áreas importantes da nossa vida: espiritualidade, amor e relacionamentos, finança, trabalho e dinheiro. Já deixa seu like, me ajuda que 2023, esse ano, esse canal bombe, a gente rompa com a bolha, que haja muita luz, que a gente consiga chegar em muitas pessoas, e para que isso aconteça eu preciso da ajuda de vocês, estrelas aqui do canal. Então compartilha no grupo social, me ajuda a trazer novos inscritos, esse vídeo chegar em mais pessoas, deixa seu like, comenta aqui o que ressoou. E as previsões aqui do canal são coletivas e atemporais, então pega só aquilo que servir pra você, não me importa a noia alheia, e fica até o final do vídeo, porque essa previsão pode estar em qualquer momento. Também serve para outros pontos marcantes que você tem aí, Escorpião, no seu mapa. Vamos lá então. Escorpião, o que temos para Escorpião? Qual a mensagem da espiritualidade para Escorpião para 2023? Opa, o que voou aqui? Escorpião enforcado. Essa carta, ela fala de quando a gente se prende em um monte de amarras. E quando a gente fala sobre espiritualidade, me parece que é um ano onde você vai se libertar das amarras espirituais. O que são essas amarras espirituais? Elas podem tanto estar se referindo a coisas enviadas para você, negatividade espiritual, tá? E se você sente isso, já começa esse ano fazendo limpeza espiritual. Aqui no canal tem um monte de técnicas, ativações, mantras e meditações para limpeza espiritual. Mas às vezes essas amarras, elas são os dogmas, os conceitos, aquele pode, aquele que não pode, você pode fazer isso é pecado, isso não deve ser feito, tem que ser assim, tem que ser assado. Que quando você vê, a espiritualidade, ela deixou de ser algo que te toca, que você sente isso como vivo, e passou a ser uma série de isso pode, isso não pode, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e no fim você está sufocado. Pode estar se relacionando, tá? Para alguns de vocês é libertação de algum lugar que te sufoca, onde você pratica a sua espiritualidade. Algum lugar que te sufoca, pode ser uma igreja, pode ser um templo, pode ser um terreiro, pode ser reuniões, algum lugar que você pratique que te sufoca, ou crença que você carrega desde criança, por exemplo, que nunca te tocou profundamente, mas que te encheu de medos. Medo de ir pro inferno, medo de estar fazendo alguma coisa errada, medo de estar pecando. Aqui é uma libertação desses conceitos para que você possa de fato conectar com a sua verdadeira essência. O enforcado, ele fala muito sobre o sacrifício, né? De uma espiritualidade de sacrifícios, uma espiritualidade pesada, uma espiritualidade de medo, que você vai poder se libertar. E ele fala de expansão de consciência, ele tá de ponta cabeça para enxergar a vida de uma outra forma, enxergar a vida de uma outra, com uma visão mais ampliada, mais clara. Então você vai ter a oportunidade de sair dessa ilusão toda e conseguir enxergar aonde você está preso dentro da espiritualidade, que não está te deixando evoluir, e encontrar a sua missão de vida, encontrar o seu verdadeiro caminho espiritual, e trazer para a Terra uma espiritualidade que forneça o amparo, a fé, a certeza, a conexão, para que a sua vida prospere em todos os sentidos. Vamos lá então para amor, Escorpião. Opa, já voou aqui, o que voou? Opa, 2 de copas, Escorpião, não vou nem tirar mais uma. 2 de copas, o amor está no ar. Estando você com alguém, estando você sozinho, estando você saindo de uma relação, é um ano onde você vai se apaixonar, onde você vai viver o amor, onde você vai encontrar pessoas que também estejam
conectadas com essa energia. É um ano onde você vai poder e é muito doido, porque a libertação e a busca de uma verdadeira espiritualidade é algo que faz você transbordar amor. E você vai transbordar amor e você vai encontrar alguém que também esteja transbordando amor. Eu nem tenho mais o que falar aqui, é real, é vivo. Se você tá num relacionamento que não tá legal, é muito possível que vocês entrem numa fase de harmonia, que vocês tenham vencido vários karmas e agora consigam viver dharmas. Se você tá saindo de uma relação, cuida para não levar mais mágoas e ressentimentos e pesos, para você poder estar pronta para viver esse amor que vai chegar na sua vida. É um grande amor. E se você está vivendo um relacionamento com conflitos e desgastes, tem que se questionar mesmo se ainda é possível viver esse amor ou se vale a pena você sair disso, por mais que doa, porque nunca é fácil, mas para que você possa realmente viver esse amor que está vindo. A energia é de viver um grande amor. Vamos ver então no baralho cigano, finanças. Vamos lá, finanças, trabalho, dinheiro para Escorpião. O que 2023 tem? Aqui, Escorpião, você chegou numa encruzilhada financeira. Vamos ver o que está trazendo aqui. Ok, o que mais, por favor, para Escorpião, clareando a área de finanças. O cão, uma sociedade. Por favor, o que mais? Opa. Tá. Escorpião, para alguns de vocês é o fim de uma sociedade ou o fim de algo que você vem fazendo que já não está mais trazendo resultado. Essa encruzilhada profissional pede um fim, tá? O cão, ele vem trazendo, normalmente é um sócio, normalmente é um lugar onde até você se sente em casa. O cão, ele fala de sentimentos verdadeiros, de honestidade, tá? Mas mesmo assim, mesmo você sabendo que de repente aquela pessoa é honesta ou esse trabalho é honesto, é tudo bonitinho, sabe? Assim, sabe quando você se sente em casa, mas você tá numa encruzilhada que você não tem mais como crescer ou a coisa não tem como expandir? Aqui é um fim, tá? Para alguns de vocês, esse fim vem pela descoberta de algo que você achava, por exemplo, no caso de um sócio, eles estão falando aqui, isso deve ser bem específico. Para alguns de vocês, é uma relação que já está desgastada, que precisa terminar, por mais que ela seja verdadeira, tá? Então aqui pode ser uma relação profissional que está terminando, por mais verdadeiro que seja. Eu vou pegar aqui um outro tarô para complementar isso, mas aqui está pedindo fim para você tomar a decisão onde você está essa encruzilhada para exatamente isso. O julgamento é você perceber que para que haja um renascimento é preciso, né? Porque essa carta ela fala de renascimento, tá? Mas ela fala que o renascimento ele vem da observação da colheita, daquilo que você está plantando e aquilo que você quer colher. E quando a gente enterra uma situação, ou seja, a gente abandona uma situação, a gente finaliza uma situação, é possível esse renascimento. Então, na área profissional, finanças, dinheiro, há aqui uma grande energia do novo acontecendo na sua vida, renascimento, novas oportunidades, novas perspectivas, mas elas precisam vir da força desse finalizei. Então, se você está querendo sair de um trabalho, essa encruzilhada profissional, ela mostra que é tempo de você começar a enxergar outras paragens. Então, comenta aqui o que ressoou. Já deixa seu like, se você não deixou o like, eu peço de novo, ajuda o canal a bombar esse 2023 e eu estou trazendo essa semana um código sagrado à gesta para a gratidão, para que a gente possa ativar a gratidão nesse ano. Já começa essa semana ativando a gratidão para que você chegue no último do dia do ano olhando para trás e falando: eu só tenho motivos para agradecer, eu olho para a minha vida e tudo prosperou. Gratidão, 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 gratidão.
Então já escreve aqui nos comentários, eu ativo a gratidão na minha vida, eu ativo a gratidão em 2023, eu sou grato, eu sou grata, 3333. Código Sagrado da Gesta ativa com 45 repetições, mas ativa também quando você sente, escreve, compartilha, para que outras pessoas vejam e falam, essa pessoa é grata. Comenta aqui, todo mundo que bateu o olho está ativando a gratidão na sua vida e na vida do outro. Eu sou grato, eu ativo a gratidão na minha vida, eu sou grata, 3333. Um beijo, muita luz e até semana que vem.